Como eram todos os planetas há 3,8 bilhões de anos? Você já se perguntou como era o nosso sistema solar no passado? Os planetas eram do jeito que são hoje, ou pareciam completamente diferentes? Neste vídeo, viajaremos de volta para aprender como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos. Antes de começarmos, por que 3,8 bilhões de anos? Selecionamos esta data e nenhuma outra porque foi por volta desta época que o Sistema Solar estava encerrando um período conhecido como período de bombardeio pesado tardio. Este período ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo, relativamente breve dentro da escala cósmica, houve um grande número de impactos de asteroides com os planetas e objetos do interior do Sistema Solar. Normalmente, gostamos de começar com os planetas mais próximos do Sistema Solar, mas neste caso, faremos uma exceção, já que os gigantes gasosos não mudaram muito em sua história. A razão é que eles não têm uma superfície sólida. Por isso, durante o período de bombardeio intenso tardio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tiveram muitos impactos de asteroides, mas estes afundaram em suas nuvens e, portanto, sua aparência permaneceu a mesma. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno mudaram de cor ligeiramente, já que os minerais que os asteroides depositaram nos gigantes gasosos poderiam mudar a coloração de suas nuvens, mas muito ligeiramente. Isso foi deduzido do impacto do cometa Churyumov 9, que caiu em Júpiter em 1993. Este cometa depositou vastas quantidades de material na superfície de Júpiter, o que criou um poderoso vórtice escuro no planeta, o que alterou ligeiramente a composição de suas nuvens. Mas, além disso, é mais provável que os planetas gasosos parecessem os mesmos que parecem hoje, não suas luas, já que provavelmente no passado remoto, os gigantes gasosos talvez não tivessem tantas luas como agora. Tal é o caso de Netuno e sua maior lua Tritão. Hoje sabemos que a gravidade do gigante gelado capturou esta lua e que, a princípio, ela não fazia parte deste planeta. Deixando claro como eram os gigantes gasosos, vamos passar para os planetas rochosos, que eram completamente diferentes. Começando com Mercúrio, 3,8 bilhões de anos atrás. Este planeta parecia uma fogueira após o fim do período de bombardeio pesado tardio. Análises feitas pela sonda Messenger mostraram que a superfície de Mercúrio, assim como a da Lua, tem vários impactos de meteoritos, variando de alguns metros a milhares de quilômetros. Algumas crateras são relativamente recentes, alguns milhões de anos de idade, e caracterizadas por um pico central. Crateras mais antigas sofreram erosão extrema, possivelmente devido a mudanças significativas de temperatura, que variam de 623 K, 350 graus Celsius, diários a 103 K, 170 graus Celsius, à noite. Como a Lua, Mercúrio parece ter passado por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos há cerca de 4 bilhões de anos. Durante esse período de craterização, Mercúrio recebeu impactos por toda a sua superfície, facilitados pela ausência virtual de uma atmosfera que pudesse desintegrar ou desacelerar muitas dessas rochas. Durante esse tempo, Mercúrio era vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava do interior do planeta e produzindo planícies suaves, semelhantes aos mares ou Maria da Lua. Prova disso é a descoberta pela sonda Messenger de possíveis vulcões. As planícies de Mercúrio têm duas idades distintas. As planícies jovens são menos craterizadas e provavelmente foram formadas quando fluxos de lava enterraram o terreno anterior. Uma característica distinta da superfície deste planeta são as numerosas dobras de compressão que atravessam as planícies. Pensa-se que, à medida que o interior do planeta esfriava, ele se contraiu e a superfície começou a se deformar. Essas dobras podem ser vistas acima de crateras e planícies, indicando que são muito mais recentes. A superfície mercuriana é significativamente flexionada pela força das marés exercida pelo Sol. As forças das marés em Mercúrio são 17% mais fortes do que as exercidas pela Lua na Terra. Algo notável na geologia de Mercúrio é a Bacia Caloris,
uma cratera de impacto que constitui uma das maiores depressões meteóricas em todo o Sistema Solar. Esta formação geológica tem um diâmetro aproximado de 1.550 quilômetros. Também contém uma forma de origem desconhecida não vista anteriormente em nenhum outro corpo celeste, e consiste em aproximadamente 100 rachaduras estreitas e terreno liso conhecido como aranha. No centro disso há uma cratera. Não se sabe se essa cratera está relacionada à sua formação ou não. Tudo isso nos mostra que Mercúrio teve um passado muito violento, e é provável que não se parecesse em nada com o que é agora, porque, com tantos impactos de meteoritos e cometas, era um mar de fogo muito mais quente do que é hoje. O planeta mais quente de todos, onde as chuvas de ácido sulfúrico e temperaturas excedem 480 graus Celsius, não foi sempre o inferno que é hoje. Na verdade, todas as análises mostram que, muito provavelmente, bilhões de anos atrás, Vênus era bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio de meteoritos, vários cometas caíram em planetas rochosos, incluindo Vênus. Como você sabe, cometas são vastos corpos de gelo e os maiores reservatórios de água no Sistema Solar. Quando esses cometas caíram nos planetas bilhões de anos atrás, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade suficiente e uma atmosfera, essa água poderia ficar e se tornar oceanos, lagos e rios. Acredita-se que, no passado, na história do Sistema Solar, o clima e a atmosfera de Vênus eram mais temperados, com temperaturas chegando a 50 graus Celsius, algo muito mais amigável, se considerarmos que atualmente as temperaturas em Vênus excedem 480 graus Celsius. Com essas temperaturas, é possível que Vênus tivesse oceanos cheios de água como a Terra, além de possivelmente ter todas as condições para ter seres vivos. Por pelo menos 300 milhões de anos, Vênus conseguiu reter toda a água depositada por cometas e tinha uma atmosfera muito mais rica em dióxido de carbono. No entanto, eventualmente, algo aconteceu e fez com que acumulasse gradualmente mais e mais dióxido de carbono, aquecendo toda a atmosfera e fazendo com que a água evaporasse até desaparecer completamente. Ao longo dos anos, o planeta foi aquecendo e aprisionando gases de efeito estufa, o que fez com que deixasse de ser um planeta amigável e tranquilo com água, e se tornasse o planeta mais quente de todos. Vênus tem um efeito estufa, que não permite que o calor se dissipe, e retém gases aquecendo sua superfície e impedindo qualquer vida de se formar. Sem dúvida, o planeta mais diferente era o nosso. A Terra nem sempre foi nossa bela e pacífica casa azul, com oceanos e florestas cheias de formas de vida abundantes. 3.800 milhões de anos atrás, após o período de bombardeio tardio, a Terra parecia muito diferente. Naquela época, nosso planeta estava no início do período arcaico. Neste período, houve uma evolução da crosta terrestre, então deve ter havido tectônica de placas, movimento das placas e uma estrutura interna terrestre semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, foi diferenciada pelo excesso de calor. Estima-se que havia mais atividade sísmica, devido à incrível velocidade com que a litosfera era produzida, então também seria esperado haver mais atividade nas dorsais. As dorsais são elevações submarinas que ocorrem devido ao movimento das placas tectônicas. Nesse momento, havia mais atividade nas zonas de subducção e um maior número de placas, e menores, que causavam terremotos constantes em todo o planeta, vulcões ativos por toda parte e uma maior concentração de gases de efeito estufa no ar, especialmente dióxido de carbono. A atmosfera carecia de oxigênio livre. As temperaturas eram próximas aos níveis atuais, mesmo com apenas 500 milhões de anos de formação da Terra, com água líquida presente, como evidenciado por alguns gneisses altamente deformados, produzidos pelo metamorfismo de protólitos sedimentares. Astrônomos acreditam que o Sol era cerca de 1/3 mais brilhante do que é hoje, o que pode ter contribuído para a diminuição das temperaturas globais. Acredita-se que, nessa época, havia o maior volume de gases de efeito estufa em qualquer período da história da Terra. Durante esse tempo, surgiram os estromatólitos.
Os estromatólitos são estruturas orgânicas feitas por cianobactérias e são as primeiras evidências de vida na Terra. Não havia oxigênio livre na atmosfera, então era um mundo anaeróbico. No entanto, esses organismos eram fotossintéticos e começaram a liberar oxigênio, o que mudaria a atmosfera e a química do oceano dramaticamente. Por último, mas não menos importante, temos Marte. Hoje, Marte é um deserto gelado com pouca atividade geológica. No entanto, há 3,8 bilhões de anos, Marte era um planeta muito mais ativo e, possivelmente, um dos lugares mais promissores para a vida fora da Terra. Durante o período de bombardeio pesado tardio, Marte sofreu uma intensa atividade vulcânica e teve um clima mais quente e úmido, com uma atmosfera mais densa que poderia ter suportado água líquida em sua superfície por longos períodos de tempo. Evidências de leitos de rios, lagos e possivelmente oceanos foram encontradas em Marte, sugerindo que o planeta vermelho tinha água abundante. A presença de minerais que só se formam na presença de água líquida também apoia essa teoria. Com essas condições, é possível que Marte tivesse vida microbiana em algum momento de sua história. No entanto, algo aconteceu que fez Marte perder sua atmosfera, esfriar e secar, tornando-se o planeta árido que conhecemos hoje. E aí, gostou de saber como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades sobre o universo. Até a próxima!